Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das transformações mais impressionantes da literatura antiga, o livro de Isaías. Pensa só, como é que uma história pode começar com uma imagem de fim de mundo, de devastação completa, e terminar com uma promessa de renovação tão, mas tão profunda que ecoa até hoje? É isso que a gente vai descobrir. Isaías já começa com tudo sem dar tempo para a gente se ajeitar. A primeira imagem é a de um mundo desabando. E o interessante é que não se trata de uma crise local, não. A profecia diz que todo mundo é afetado, sem exceção. Aquelas hierarquias sociais que, de certa forma, seguravam o mundo, sacerdote, povo, credor e devedor, tudo isso simplesmente se desfaz. É a anarquia numa escala cósmica mesmo. E o motivo desse colapso todo é bem claro. A profecia não coloca a culpa num inimigo de fora ou num desastre natural. Ela aponta para dentro, dizendo que a terra foi profanada por seus habitantes. Ou seja, o julgamento é global porque a falha, segundo Isaías, é fundamentalmente humana. E olha só como essa desolação é descrita. Não é só destruição física, é a morte da cultura, da alegria. O texto fala que o som alegre dos tamborins se cala. A cidade que deveria ser o auge da civilização vira um monte de ruínas. A imagem que Isaías pinta é de um silêncio assustador, onde quase não sobrou ninguém. Mas afinal, qual é a raiz dessa catástrofe? Isaías mira direto na liderança. Em vez de confiarem em princípios sólidos, eles se jogaram em jogos políticos, sabe? Fizeram alianças com impérios poderosos, mas que eram moralmente falidos. Eles achavam que com a lábia e a inteligência deles, conseguiriam fazer um tipo de acordo com a própria morte para escapar das consequências. E aqui está o ponto central da questão. Olha que contraste. Os líderes admitem abertamente, na cara dura, fizemos da mentira um abrigo. É um nível de cinismo que impressiona. E, em oposição direta a isso, vem a promessa de um fundamento completamente diferente. Uma pedra angular, testada e verdadeira lá em Sião. A escolha fundamental que Isaías apresenta é essa. Vamos construir a vida, a nação, sobre a areia movediça da conveniência política ou sobre a rocha da verdade que dura para sempre? E seria fácil culpar só os políticos, né? Mas Isaías mostra que o buraco é mais embaixo. O próprio povo era cúmplice. Eles pediam ativamente aos profetas, olha, não nos digam a verdade não, digam o que a gente quer ouvir. Profetizem ilusões. Existia uma demanda popular por mentiras confortáveis e isso criou um ciclo vicioso de auto-engano. E essa briga entre a fé e a esperteza política não fica só na teoria. A narrativa de Isaías nos leva para um momento histórico real, uma verdadeira prova de fogo, o cerco de Jerusalém pelo Império Assírio. E é aí que o rei Ezequias é forçado a escolher em qual fundamento ele realmente confia. A situação não podia ser pior. O exército mais temido do mundo na época, o assírio, está acampado do lado de fora dos muros. E o comandante assírio não usa só a força, ele usa guerra psicológica, gritando para o povo de Jerusalém e desafiando a fé do rei. A pergunta dele é direta, cortante. Essa sua confiança aí, vale a pena arriscar tudo por ela? E o que acontece em seguida é o ponto de virada. Em vez de mandar diplomatas para negociar mais um pacto com a morte, Ezequias faz algo totalmente diferente. Ele pega a carta de ameaça do inimigo, vai até o templo e a coloca diante de Deus. É um ato de entrega total. E a resposta que a narrativa descreve, bom, não é política, é divina. E o resultado é simplesmente chocante. A narrativa diz que na manhã seguinte, 185 mil soldados assírios estavam mortos. Não importa como a gente interprete esse evento, se foi uma praga, uma intervenção divina direta, para a história de Isaías a mensagem é clara. A confiança na tal pedra angular se provou infinitamente mais poderosa do que qualquer pacto com a morte. Bom, a gente poderia pensar que a história terminaria aí, né? Com uma grande vitória. Mas logo em seguida, acontece uma virada crucial. Não é uma grande batalha, mas um momento silencioso de orgulho humano que planta a semente da próxima crise. E isso muda o foco da profecia da Síria para um império que ainda estava por vir, a Babilônia. É bem aqui que a narrativa dá um giro. Depois de ser curado, Ezequias recebe uns enviados da Babilônia e, num ataque de orgulho, mostra para eles todos os seus tesouros. Isaías o confronta na mesma hora e a profecia de gelar a espinha. Tudo aquilo que ele acabou de mostrar, cheio de vaidade, um dia seria levado para a Babilônia. É uma lição e tanto. A vitória de ontem não garante imunidade contra a besteira de hoje. E com essa profecia do exílio na Babilônia, o tom do livro de Isaías muda da água para o vinho. É como se a primeira metade descrevesse a doença,
E agora, a segunda metade começasse a descrever a cura. A linguagem do julgamento dá lugar a uma voz que clama no deserto, anunciando não mais a destruição, mas um novo e radical começo. O capítulo 40 começa com palavras que estão entre as mais famosas do livro: Consolai, consolai o meu povo. A mensagem é de uma clareza incrível. O tempo de punição acabou. A dívida foi paga. Agora, não é mais hora de juízo. É hora de conforto. A tempestade finalmente passou. E a imagem central para essa nova era de esperança é muito poderosa. É de construir uma superestrada no meio do deserto, aplainando montanhas e elevando vales. É uma grande metáfora para o retorno do exílio na Babilônia, um projeto de engenharia divina que abre um caminho onde antes não havia nada. Mas como ter certeza dessa esperança depois de tanto sofrimento? Isaías baseia essa certeza num contraste fundamental. A força humana, os impérios, a vida, tudo é frágil, como a grama que seca no sol. Mas a promessa de Deus, diz o profeta, é a única coisa que permanece para sempre. É a única rocha no mundo feito de areia. E as imagens usadas para descrever essa restauração são belíssimas. A figura de Deus muda de um juiz severo para um pastor gentil que carrega seus cordeiros. O Criador do universo, que mede os céus com a palma da mão, agora se preocupa em dar força aos cansados. É uma visão de renovação completa, onde até o deserto pode florescer. E assim a gente completa o grande arco de Isaías, do caos total e do julgamento merecido, até a promessa inesperada de um novo começo. Essa jornada nos deixa com uma pergunta central. O que essa trajetória do fundo do poço da falha humana até o horizonte da redenção nos revela sobre a natureza do colapso e da esperança? É uma questão que continua a ecoar através dos séculos.